Fala turma, tudo certo? Chega junto no Coffee Runners Lab. Eu sou Pazinato e vou tentar te ajudar a escolher o teu próximo tênis de corrida. E hoje vamos falar um pouquinho do Adidas Adizero Takumi 108. Esse que é o modelo de performance indicado para treinos da Adidas. Então, prepara teu café e vem acompanhar esse vídeo onde eu vou falar um pouquinho mais das características desse modelo, um pouquinho da minha percepção com relação à usabilidade. Vou fazer um comparativo com outros modelos dessa mesma categoria e no final vou trazer um outfit para vocês verem como que fica esse modelo nos pés na hora da corrida. Então, vem comigo! E hoje, para falar do Takumi 108, eu preparei um café expresso Bajo. Esse aqui é um café em grãos do Cerrado Mineiro. Ele possui torra média e para quem gosta de um cafezinho um pouquinho mais encorpado, fica a dica. Vamos direto ao assunto então? Adidas Adizero Takumi 108. O modelo de performance para treino da Adidas, até porque a gente sabe que o modelo de performance para competição é esse cara aqui, ó, Adidas Adios Pro 3, que também já tem vídeo no canal. Dá uma olhadinha aí que você vai encontrar. Bom, começando aqui na parte da sola do tênis, então é uma sola em borracha Continental, por conta principalmente dessa parceria que a Adidas tem com a Continental. Então todos os modelos Adidas possuem uma borracha em Continental que traz realmente uma durabilidade um pouquinho maior em comparação a outros modelos de outros fabricantes. Contudo, eu percebi que a borracha da sola na parte pronada do tênis, que ela é mais rosada, ela possui uma durabilidade maior em comparação com a parte azul, que é onde principalmente eu tenho a minha aterrissagem em supinação. Então ele está com um desgaste um pouquinho maior nesse tênis aqui que eu já rodei em torno de 300 km. Então a gente percebe que é um tênis que possui uma forma média para estreita, então é um tênis que não tem muita estabilidade, principalmente para quem tem aquela passada mais de calcanhar, então por isso ficar muito atento na hora de adquirir o modelo, porque por conta dessa questão da instabilidade e também da forma dele ser um pouquinho mais estreita, então você vai precisar de repente pegar uma numeração maior que o seu tênis casual. Então aqui na parte até de baixo a gente já consegue ver as hastes em fibra de vidro, então repare que a fibra de vidro ela traz um pouquinho mais de flexibilidade com relação a uma placa de fibra de carbono. Repare que o Adios Pro 3 zero flexibilidade. Essa placa de fibra de vidro já traz um pouquinho mais de flexibilidade. Mas para que colocar uma fibra de vidro? Bom, essa combinação da fibra de vidro com essa entressola em Light Strike Pro, que é semelhante ao Adios Pro 3, ele vai te trazer uma economia de energia, uma resposta diferente de um tênis que não tem nenhum tipo de placa, né? Então esse aqui é perceptível na corrida, na experiência, no momento do treino, da competição, você vai perceber. Então é um tênis que vocês podem perceber que tem um perfil baixo, então para quem procura um tênis de amortecimento, esse aqui não é o cara, ele tem um amortecimento médio baixo, por conta principalmente da sola ser um pouquinho mais estreita, ele tem 6 milímetros de drop, então tem 33 milímetros na parte traseira e 27 milímetros na parte frontal, então é um tênis realmente mais para velocidade. Bom, falando um pouquinho aqui do cabedal, ele possui dois tipos de cabedais praticamente ao longo do tênis, então da metade para trás é um cabedal semelhante ao Adios Pro 3 e da metade para frente é um cabedal um pouquinho mais perfurado, os furinhos são um pouquinho maiores. Eu percebi inclusive que essa parte frontal ela tem uma durabilidade um pouquinho menor, inclusive meu pé direito ele já perfurou o cabedal bem no dedão, aqui por conta principalmente ali do contato que a gente tem do tênis, eu devo ter utilizado ele em alguns momentos até sem meia e acabou com esse contato fazendo já um furinho aqui no dedão. Bom, o cabedal é interessante que ele é muito fininho, até vendo de cima o tênis ele traz aquela sensação de sapatilha mesmo, né, de provas de corrida de pista, né. A gente até percebe que o próprio contraforte dele é bem fininho, e percebam até que ele tem pouca flexibilidade e pouco enchimento aqui na parte interna, né, em comparação principalmente ao Adios Pro 3. Então para quem tem algum tipo de sensibilidade ali no tendão de Aquiles, ficar muito atento a essa questão por conta dessa flexibilidade maior e o pouco enchimento que a gente tem. A lingueta é extremamente fina, então é uma lingueta que ela tem costuras nas laterais e também tem uma presilha para passar o cadarço na parte média
da lingueta, né? Isso aqui é bem interessante porque a lingueta não caminha assim, não dança no meio do treino, né? Então ela não se mexe praticamente e na hora de calçar também tu não tem nenhum problema de ela entrar para dentro do tênis. O cadarço dele é um cadarço bem simples, predominantemente material em algodão. Isso aqui eu acho que é algo que nunca me agrada, né? Eu prefiro um cadarço sempre mais sintético, principalmente porque o algodão ele acaba retendo mais líquido, né? Dias chuvosos ou enfim, para quem sua muito, ele acaba retendo um pouco mais de líquido e acaba daí ganhando um pouquinho mais de peso. Esse tênis que é um tênis lembrando, de performance. Por mais que seja indicado para treinos, é um tênis de performance e ele traz todas essas características. Um modelo de performance, a gente espera que seja um tênis leve e não é diferente do Takumi 108. Esse cara aqui, no tamanho 41, está pesando 194 gramas, então é um peso, digamos, bem interessante para quem busca um tênis realmente para fazer treinos de velocidade e até provas de 5 e 10 quilômetros. E a minha percepção quanto à usabilidade desse modelo aqui. Eu utilizo ele muito para treinos principalmente de rodagem, para treinos curtos, aeróbico de base de até 50 minutos. Tendo os meus tênis de competição, eu prefiro utilizar ele mais para treino mesmo. Não é proibido, né? Tipo, é até indicado esse modelo aqui para uso em competição por conta das placas de fibra de vidro, então pode te ajudar na questão de resposta e economia de energia, mas a gente não consegue comparar ele, por exemplo, a um tênis de competição, ao Adios Pro 6, por exemplo. São tênis, basicamente, um é para competição e um é para treino. Então, treinos curtos, de tiro, fartlek, então é um tênis bem interessante, bem legal. E eu também uso para rodagem, como foi falado, de até 50 minutos, treinos de aeróbico de base. Então ele tem uma forma estreita, o que também remete a treinos de velocidade. Então é um treino onde tu vai usar mais, principalmente médio e frontal do pé, né, para fazer os treinos realmente de maior intensidade. Repare até no vídeo onde eu fiz para avaliar a estabilidade dele. No momento em que a gente pisa mais médio frontal, o tênis possui uma estabilidade bem interessante, porque eu vou estar numa velocidade maior, e a partir do momento que eu começo a pisar mais de calcanhar, numa velocidade mais lenta, ele dá uma jogadinha de lado. Então tem que cuidar com essa questão da instabilidade por ser um modelo com a forma estreita. Bom, e vamos fazer um comparativo com modelos desta categoria de performance e tênis de treino, de 3 fabricantes. O Adidas Takumi 108, hoje ele está em torno de R$ 1.099, mas ele foi lançado, o Takumi 109 já foi lançado no valor de R$ 1.599. Eu achei um absurdo o valor, é quase um valor de tênis de competição, um super tênis, né, que a gente fala. E eu consigo trazer para vocês aqui uma comparação entre ele e outros 2 modelos que também são tênis de performance e de treino, das marcas Nike, que é o Nike Zoom Fly 5, que hoje está saindo R$ 849, e o Magic Speed da ASICS, que está saindo em torno de R$ 989, se encontra às vezes em algumas lojas até com preço inferior. Entre os 3, eu com certeza escolheria o Magic Speed, por conta de ser um tênis mais versátil, então ele vai ter uma estabilidade maior, ele é um tênis que vai te dar uma resposta bem interessante por ter placa já de carbono, e o valor dele fica, digamos, até mais baixo que esse Takumi 108. Eu acabei adquirindo ele por conta de uma promoção que rolou no site da Adidas, na época eu paguei R$ 730 mais ou menos, R$ 700, então acabou sendo interessante para mim por conta do valor. Eu achei o tênis muito bonito, é um tênis extremamente leve, gosto de tênis leves, né? E por ele ter a placa de fibra de vidro, que eu tinha muita curiosidade para ver como que seria a questão da experiência de corrida para esse modelo. Então, se a gente fizer um comparativo entre esses modelos de performance mais para treino entre Adidas, ASICS e Nike, eu ficaria com o ASICS Magic Speed, que eu espero muito em breve trazer aqui no canal e falar um pouquinho mais sobre esse modelo. Pontos positivos desse modelo aqui, eu destaco principalmente a questão da leveza, é um tênis extremamente leve, então é um ponto bem interessante, né?
A questão da resposta, então por ter essa placa de fibra de vidro, ele dá uma resposta legal no momento da corrida. E 2 pontos que eu trago também de pontos negativos seria o cabedal. Realmente eu não tive sorte no cabedal, que ele acabou já furando, né, na parte superior. Ali quando eu comentei onde é o cabedal, digamos, com um furinho do mesh um pouquinho maior, ele é menos durável, então tem que ficar muito ligado com isso. E a questão da qualidade do cadarço. Eu achei o cadarço, digamos, muito simples. Ele é até bem parecido com o Adidas Pro 6, mas eu achei que a Adidas poderia ter colocado um cadarço com um material mais sintético. E por hoje era isso, turma. Antes de finalizar, gostaria de te lembrar a se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Habilita o sino que você vai ser sempre notificado quando tiver um vídeo novo. Lembrando que a sua inscrição é muito importante aqui para mim. E deixe nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, algum feedback desse modelo, se tem alguma sugestão de um modelo novo para eu trazer aqui e fazer um review. Encaminhe esse vídeo para aquele grupo de assessoria, onde tem aquela galera que gosta de fazer um treino de tiro com um tênis leve. Então esse aqui é um baita modelo, uma sugestão bem interessante para quem esteja procurando um tênis realmente de performance para treino. E finalizo trazendo o outfit para vocês dar uma olhadinha como é que fica esse cara aqui nos pés. Então por hoje era isso, agradeço a todos e valeu!